Minha gente querida, bem-vindos e bem-vindas. Mais uma confraria agrária. O objetivo do nosso encontro aqui é o apoio mútuo, a organização dos nossos esforços no campo e a construção de uma vida mais autônoma e em rede, obviamente, né? Usando aqui um pouquinho da inteligência coletiva e do nosso apoio para a gente seguir. Junto comigo aqui na sala eu tenho um pessoal que participa do meu trabalho. Eventualmente fica a promessa de longo prazo aqui de que um dia será transmitida ao vivo assim que a internet permitir. Alguns dizem que eu preciso me resolver com Elon Musk e outros dizem que eu preciso me resolver com São Jorge, que é o santo das tecnologias. Mas a gente vai resolvendo aqui a parte tecnológica. Algumas confrarias atrás, eu fiz um vídeo explicando como a gente pode usar o contexto holístico, né, a gestão holística, uma abordagem desenvolvida pelo Alan Savory, um biólogo do Zimbábue, que trabalhou muitos anos como consultor, como pesquisador autônomo em propriedades rurais. O Alan Savory essa semana fez 90 anos, se eu não me engano, na segunda-feira. Desses 90 já são mais de 60 anos dedicados à recuperação de áreas degradadas, a projetos que visam criar ao mesmo tempo viabilidade econômica para as pessoas do campo e recuperar a saúde dos lugares, né? Nesse vídeo que eu fiz um tempo atrás da confraria, eu expliquei então como a gente pode usar o contexto holístico para resolver um dos desafios grandes que a gente tem no campo, que é a falta de parcerias, né? A falta de gente para trabalhar, seja como autônomo, como parceiro, como contratado, funcionário, né? E eu venho aplicando isso nas minhas ações, obviamente. Eu estou numa propriedade numa área remota, no interior do Rio Grande do Sul, e eventualmente eu preciso viajar para prestar consultoria e tal. E para resolver isso, né, eu tenho no meu contexto holístico uma equipe, né, eu rezo no meu contexto holístico, eu declaro no meu contexto holístico que eu tenho uma equipe de pessoas qualificadas para me apoiar. Obviamente que isso é uma visão que eu tenho de um futuro próximo e até longínquo também, né? Que essa construção dessas pessoas que me apoiam, cada vez mais qualificadas e cada vez mais presentes, disponíveis, é uma construção. Em função disso, eu criei aqui o estágio, né? Então aqui na propriedade onde eu estou, a gente tem um estágio de 15 em 15 dias. Algumas pessoas se interessaram, a gente tem aqui um público jovem, muito interessado em adquirir experiência prática e obviamente que esse programa de estágio ele contradiz o que as pessoas dizem o tempo inteiro, que é de que no campo a gente não encontra pessoas interessadas. E aí entra o assunto da nossa reunião de hoje, que é a questão do propósito. Para que a gente consiga encontrar pessoas interessadas, nós precisamos comunicar muito bem o nosso propósito. Porque se eu tento encontrar pessoas que têm saúde física, por exemplo, para trabalhar na propriedade, e parte do trabalho que eu tenho durante algumas semanas é roçar grandes áreas, por exemplo, e as pessoas acham que o trabalho é simplesmente roçar, elas não vão, talvez, estar interessadas nesse trabalho físico. Agora, se esse trabalho físico está ligado com uma visão de futuro, está ligado com um propósito, e essa visão e esse propósito são bem comunicados, essas pessoas passam a ter um interesse. Então, estou explicando isso porque no nosso último estágio aqui, por exemplo, a gente teve que roçar uma área relativamente grande aqui da propriedade. E, ao invés de ter uma falta de pessoas, de parcerias e de capacidade de realizar trabalho, a gente não só tinha pessoas querendo fazer, como tinha mais de uma roçadeira disponível e uma não era nem minha, né? Então, os recursos aparecem quando a gente consegue se comunicar. No meu caso aqui, o propósito, né, é deixar esse lugar melhor quando eu sair daqui do que quando eu cheguei. Isso é uma coisa que eu tenho feito em propriedades que eu passo. Não estou na minha propriedade ainda, mas toco projetos no rural e preciso melhorar a base territorial para que eu não precise gastar com muitos insumos, né? Então, tem uma coisa do meu propósito com relação aos territórios. Eu acho que a gente deve aos territórios a melhoria deles enquanto a gente se viabiliza, é uma questão ética minha,
mas também tem uma questão de viabilidade econômica. O território bem cuidado, ele responde muito bem e a gente precisa de cada vez menos insumos. Enfim, aí o estágio está dando certo e tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é o propósito como direcionamento, né, dessa visão de futuro. No contexto holístico, né, na gestão holística, que foi desenvolvido pelo Alan Savory, dois elementos fundamentais são a base futura de recursos, que a gente pode aqui simplificar dizendo que é uma visão de futuro, e o nosso propósito. O nosso propósito, ele é desenhado, ele é estabelecido a partir da nossa condição de vida hoje, nossa condição econômica, mas também a partir dos nossos anseios, dos nossos sonhos. E a gente não deve limitar os nossos sonhos à nossa condição econômica atual, porque nós podemos atuar sobre ela, melhorá-la e com isso aumentar a nossa capacidade de realizar o trabalho, de realizar o nosso sonho, né? Então, essas duas pontas do contexto holístico, elas talvez criem um espectro. Eu declaro o meu propósito, eu investigo, eu faço um trabalho de aprofundamento, de conhecimento pessoal, né, para conseguir estruturar os meus anseios no mundo. Para que eu vivo, né? Como eu vou expressar a minha pessoa nesse tempo em que eu estou vivendo? São perguntas que as pessoas não nos fazem. Quando a gente está crescendo, as pessoas perguntam o que a gente vai ser quando crescer. Ninguém pergunta como a gente quer viver. Ninguém pergunta como a gente quer contribuir. Então, o propósito, ele é estabelecido e muitas vezes, para algumas pessoas, o propósito muda em fases diferentes da vida, né? Talvez o propósito maior de uma mulher, quando ela está gestando e quando ela recém, né, teve neném, seja ser uma mãe. E talvez depois dos filhos crescidos, ela tenha outros interesses e tenha outros propósitos na vida dela. Igualmente, né, a gente tem em fases diferentes da nossa vida, a gente pode ter propósitos diferentes. Algumas pessoas têm propósitos muito profundos, muito ligados com questões pessoais e mantêm esse propósito praticamente imutável, né? Só muda algum sotaque ou outro durante a vida. Não tem nada errado com nenhuma dessas situações. Mas a questão é, de um lado a gente tem, então, um propósito declarado. Eu preciso saber qual que é o meu propósito, por que eu estou vivendo, o que me traz tesão, o que me tira da cama de manhã quando o dia está difícil, quando eu estou triste, o que me impulsiona. E do outro lado desse espectro, como eu falei, tem um outro elemento do contexto holístico, tem uma série de coisas entre uma e outra, né? Mas esses dois que eu estou abordando hoje, eles são, parece que eles são pontas no mesmo espectro, né? Eu declaro um propósito de um lado e do outro lado eu declaro uma base futura de recursos. O que quer dizer isso? Eu preciso conseguir visualizar com clareza, e aqui a gente tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são sensitivas, né? Tem pessoas que são verbais. Você tem que entender como você funciona para que essa visualização ela seja capaz de acionar o seu racional e o seu emocional, os dois hemisférios cerebrais, né? Essa visão precisa ser íntegra, precisa ser integral o suficiente para te pegar emocionalmente e te pegar racionalmente. E essa base futura de recurso, então, é uma descrição muito voltada para o seu funcionamento pessoal. Como eu falei, tem pessoas que são visuais, sensitivas, auditivas, né? Você tem que imaginar esse futuro com o maior grau possível de detalhamento, de acordo com as formas que você melhor aprende e apreende informações. Essa base futura de recurso, ela vai descrever, por exemplo, como é o nosso social. Eu tenho que imaginar, quando eu estiver bem velhinho, como que é a sucessão da minha propriedade, do meu trabalho, como são as pessoas que estão à minha volta,
como que a gente se relaciona, como que elas se beneficiam da experiência que eu desenvolvi ao longo de muitas décadas e como que eu me beneficio, talvez, da jovialidade, da competência e do interesse que elas têm numa troca comigo. Eu preciso descrever ainda no social como eu vivo com as pessoas com os familiares, com os vizinhos, com os clientes. Como é que é a nossa relação com os nossos clientes quando a gente estiver bem velhinho, né? E aí a gente pode seguir, a gente deve seguir para as camadas ecológicas e econômicas. Como que é a minha vida nessa propriedade com relação à ecologia? Como que eu descrevo essa ecologia, essa base territorial? A gente não descreve uma batalha resolvendo problemas. A gente descreve um território saudável. E esse território saudável, ele vai ser descrito e, de certa forma, limitado ou impulsionado pela nossa alfabetização ecológica. Se eu tenho uma alfabetização ecológica ainda em desenvolvimento, ainda jovem, ainda talvez não muito profunda, a minha visão ecológica dessa base futura talvez não seja muito boa. Então é muito importante que a gente entenda os processos ecossistêmicos, o fluxo solar energético, como a natureza aproveita a energia solar para criar cada vez mais vida. A ciclagem dos nutrientes no solo, como nos diferentes biomas a natureza disponibiliza nutrientes a partir da serrapilheira, a partir da palhada, a partir dos movimentos migratórios dos animais herbívoros e ruminantes, né? Como que a natureza cicla a água. Como que eu posso criar na minha propriedade um microciclo hidrológico? Como que eu posso fazer com que a minha propriedade absorva cada vez mais a água da chuva que cai e não desperdice essa água? Como que eu posso tornar a minha propriedade num filtro de água? A água que cai na minha propriedade e é absorvida e ela só sai da minha propriedade mais limpa do que ela entrou. Como que eu posso olhar para essa base territorial e pensar uma base futura de recursos onde, além de me viabilizar, esse território aumenta a sua biocapacidade para viabilizar cada vez mais vida e cada vez de maior porte. Então, a chave para a nossa alfabetização ecológica está em algumas maneiras que a natureza funciona. Os 4 processos ecossistêmicos, como eu descrevi aqui, né? Fluxo solar energético, ciclagem de nutrientes, ciclagem hidrológica e a dinâmica das comunidades. A conexão presa-predador. Na natureza, os animais que não são adaptados a determinado ecossistema, os animais que têm alguma fragilidade biológica, alguma fragilidade morfológica, são excluídos. Como que eles são excluídos? Eles são predados. A natureza não cuida de todos os indivíduos, humanizando todos os indivíduos. A natureza cuida do fluxo da vida com V maiúsculo, por meio das cadeias tróficas, junto com os 4 processos ecossistêmicos e a conexão presa-predador. Então a gente otimiza a nossa capacidade de aportar cada vez mais vida, selecionando os animais e as espécies vegetais mais adaptadas ao nosso ambiente. Então a nossa base futura de recursos vai ter a descrição das nossas relações afetivas, a descrição das nossas relações culturais no território, nossa rede de apoio. A parte ecológica da nossa base futura vai descrever essa propriedade com essa alfabetização ecológica que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E a gente tem que desenvolver também uma visão futura econômica. Como que vai estar o meu financeiro? Como são as minhas relações comerciais? A minha base de clientela? Como que eu crio recursos a partir da minha base territorial, né? E isso vai mudar ao longo de um tempo. Os empreendimentos dentro de uma propriedade, eles vão mudar de acordo com o estágio de sucessão da propriedade e vão mudar de acordo com a necessidade das pessoas que estão ali, né? Se desenvolvendo. Então, de novo, de um lado eu tenho uma declaração de propósito. Por que eu faço tudo que eu faço? O meu sentido maior. E do outro lado, eu tenho uma base futura de recursos muito bem visualizada, muito bem descrita, muito bem sentida, muito bem escutada.
e, obviamente, registrada. E agora eu criei um imã. Eu tenho um propósito de um lado e do outro lado eu tenho um direcionamento muito claro. E se essa visão de futuro muito clara realmente for apelativa, para a gente for sedutora no sentido de juntar os nossos hemisférios cerebrais, o nosso emocional e o nosso racional, ela cria uma atração desse propósito. E a gente começa a cada passo se lançar para isso. Então, muita gente chama de missão de propósito, tem umas pessoas que chamam de missão, outras pessoas, né, no gerenciamento holístico a gente fala de declaração de propósito. As pessoas, os empreendimentos familiares, rurais, que têm dado certo, eles conseguiram chegar a uma declaração de propósito muito bem estabelecida. Aqui eu vou citar para vocês pessoas muito, e empresas, né, que têm tido muito sucesso nessa questão do rural hoje em dia. Você vai encontrar pessoas como o Gabe Brown, né, que ele tem uma empresa junto com o Ray Archuleta, que é um outro consultor americano, com o Alan Williams, que é outro consultor. Então eles têm uma empresa, os três juntos, tem uma missão muito clara de melhoria dos territórios. Você vai encontrar pessoas como o próprio Alan Sever, que a gente falou hoje, que inclusive foi uma das pessoas que mais influenciou grande parte dessas pessoas que usam a declaração de propósito, né? A All Points Design, que é uma empresa do Jevan Bernakovich, que eu falo um pouco dele na questão do contexto holístico, mas ele é um consultor de planejamento territorial, muito bom inclusive, tem uma missão também muito bem clara, muito bem estabelecida. Você vai encontrar dentro da Regrarians, que foi articulada pelo o Darren veio, né, do movimento da permacultura, foi aluno do Bill Mollison e tal, trabalhou com a permacultura um tempo e ao longo da carreira dele foi se especializando na questão da escala de permanência da linha-chave. Se tornou um grande curador, né? Tem talvez a maior biblioteca sobre o assunto que a gente tem hoje no mundo é dele. Tem uma missão muito clara, muito bem estabelecida também. O próprio Instituto Savory, né? Que a gente tem do exemplo do trabalho do Alan Savory, que tem uma missão muito clara também. A do Savory é muito interessante, né? Porque durante um tempo o Instituto, né, falou que a missão deles era promover o gerenciamento holístico e coordenar o seu desenvolvimento futuro, né? E aí eles perceberam que promover o gerenciamento holístico não estava funcionando muito bem. E essa investigação do propósito, né? A gente precisa investigar o propósito. E aí eles chegaram depois a uma missão de propósito muito interessante, né? Uma declaração de propósito. Avançar a prática do gerenciamento holístico. Porque não é divulgar o gerenciamento holístico. É avançar a prática dele. Olha que nuance interessante. A gente pode falar de uma coisa o tempo inteiro, a gente está promovendo ela. Mas não necessariamente isso vai avançar a prática dessa coisa. A questão da coerência, né? De criar coerência no que a gente faz. Então, o propósito, ele tem essa função de ajudar a gente no direcionamento da construção de coerência e de alinhar os nossos passos em direção a essa base futura de recursos. Durante o estágio aqui, né, tem um senhor que está participando e ele veio na primeira vez, e na primeira vez que ele veio eu estava com um dos meus animais aqui, uma das minhas ovelhas, estava doente, né? E a gente olhou com o veterinário, tudo, cuidamos, fizemos o que pudemos, mas ela faleceu. Então ele não viu, né? No dia ele veio, visitou aqui, ela estava um pouco adoentada e tal, a gente comentou sobre ela, o veterinário estava aqui. E tá. Aí passou, ele voltou 15 dias depois para o estágio e essa ovelha tinha falecido. E ela faleceu porque com remédios naturais, né, com recursos não químicos, ela não deu conta de se viabilizar. Então faleceu, porque eu não vou usar os químicos. É uma questão do meu contexto. Já já eu explico, né? E aí passou mais 15 dias, né, 30 dias depois, ele veio para um estágio aqui, e aí uma outra ovelha estava aqui em trabalho de parto, muito longo e tal, e o parto não acontecia e tal, e aquela coisa difícil, né? E aí eu precisei fazer ali uma intervenção e tal, e veio um natimorto, né? E ele ficou super tocado com aquilo, realmente a gente fica triste, né?
E aí ele comentou, falou assim, rapaz, mas vocês são muito persistentes, porque se fosse eu já tinha entrado com tudo que era recurso, ração, remédio, não sei o que, para salvar os animais. Então, eu estou contando essa história não para dizer que ele está errado, pelo contrário, né? A gente atua de acordo com as informações que a gente tem. E daqui eu estou discutindo a importância do propósito. O meu propósito, né, está ligado com a melhoria dos lugares onde eu passo. O meu propósito está ligado com a construção de autonomia, com a construção de resiliência. Eu tenho um estudo já de muito tempo que me informa que nós vamos viver, né, um futuro com cada vez menos energia disponível, tanto em forma de dinheiro, que o dinheiro é um símbolo para energia, quanto em forma de combustível fóssil para desenvolver os nossos projetos. E é por isso que eu venho estudando desenho ecológico há muitos anos. O desenho ecológico ele aumenta muito a nossa eficiência com relação a essa capacidade de realizar trabalho. Porque nós usamos processos biológicos, nós usamos o desenho, né, a localização relativa das coisas, as ligações de benefício mútuo, enfim, algumas ciências do desenho ecológico têm princípios diferentes. Mas o fato é que, organizando as propriedades rurais por meio dos princípios de desenho ecológico, nós aumentamos a nossa eficiência energética. Então, na medida em que talvez a economia tenha cada vez menos poder, as pessoas dentro da economia vigente tenham cada vez menos poder aquisitivo e tenham cada vez menos capacidade de realizar trabalho, o jeito que a gente planeja a propriedade e o jeito que a gente faz a gestão dos sistemas de produção pode aumentar a nossa eficiência energética. Então a gente vai usar menos combustíveis fósseis, mas a gente vai ser muito mais eficiente no nosso esforço físico na manutenção desses sistemas. Isso requer animais e plantas cada vez mais adaptados para nosso contexto climático, nosso contexto de gestão e o nosso contexto de propósito de vida. No meu propósito de vida, eu preciso de plantas e animais que me deem cada vez menos trabalho. Eu preciso de uma genética, por exemplo, de uma frutífera que, mesmo a partir das sementes, ela tenha uma alta replicabilidade das suas boas características, né? Eu não posso depender de mudas de enxertia para o resto da minha vida. Eu preciso ter uma base genética no meu território de frutíferas, de castanheiras, de árvores, ou até de hortaliças, né? Eu preciso ter uma genética de plantas muito resilientes, plantas que se produzem praticamente sozinhas. Eu planto e eu não preciso ficar cuidando demais. Então, essa qualidade de resiliência, de força, ela está dentro ela se expressa dentro da genética a partir do momento que a gente começa a selecionar para isso, tanto plantas quanto animais. E aí, esse senhor, né, que está aqui parceiro no projeto, que é do estágio, né, ele estava comovido com essa história das ovelhas que faleceram, né? E aí eu expliquei para ele exatamente isso que eu estou falando aqui. Eu falei assim, olha, o meu propósito é ter uma condição de plantas, de animais, que combinam com a vida que eu estou montando para um futuro. Que são cada vez mais resilientes, mais resistentes, mais adaptadas ao clima, mais adaptadas ao solo de onde eu estou, mais adaptadas ao tipo de manejo que eu preciso fazer. Então, aí ele comentou, né? Como eu falei, ele falou assim, vocês são muito persistentes. Ele estava impressionado com a persistência de seguir num cuidado ecológico, mesmo durante as crises, né? Que são os momentos que a gente, às vezes, questiona se vale a pena ou não a gente abordar de outra maneira. Aí aqui eu vou fazer uma ressalva, né? É óbvio que quando eu estou com animais aqui, que eles estão doentes, eu trato desses animais, se precisar dar um antibiótico eu dou, se precisar... não é sobre isso, né? Só que esses animais não vão participar mais do desenvolvimento genético. Eu vou tirar, seja macho, seja fêmea, né? Eu vou tirar, vou esperar desintoxicado que foi dado ali de remédio para poder consumir, quando dá para fazer isso. Só que tem um detalhe, eu escolhi não usar vermífugos e remédios contra parasitas internos e externos, né?
que sejam químicos, porque eu tenho o meu manejo dos animais é planejamento, né, das pastagens e tal, com rotações, e se eu vermifugo esses animais e coloco eles para rodar na propriedade, como é o meu dia a dia aqui com eles estão espalhando esses químicos no solo. Eu vou ter menos microbiota no solo, eu vou ter menos besouro rola-bosta, eu vou ter menos minhoca, eu vou ter menos vida no solo. Consequentemente, as plantas vão ter menos vigor, menos nutrição, porque elas precisam da microbiota do solo para poder absorver nutrientes. Então, se eu uso vermífugos químicos e jogo esses animais em rotação, eu estou degradando o solo, vai piorar a qualidade das plantas, que vai piorar a qualidade dos animais e eu vou precisar de cada vez mais remédio. Então, atuando na causa de um desequilíbrio, eu tenho feito uma recuperação do solo, uma recuperação das pastagens, das forragens, aumentando a diversidade, para eventualmente chegar na saúde dos animais e eu precisar de menos insumos. E enquanto eu faço isso, existe uma seleção dos animais que dão conta de enfrentar isso. E isso tudo está diretamente relacionado com o meu propósito de criar sistemas mais energeticamente eficientes, mais climaticamente e ecologicamente adaptados, que funcionem para a minha viabilidade enquanto melhoram a saúde do lugar. Ah, você poderia medicar esses animais e separar eles. Poderia, mas aí eu já criei 2 rebanhos e um cuidado extra e eu sou um só e eu tenho vários trabalhos. Então, um dos meus contextos é de que os animais precisam ser de pouco cuidado. Eu não quero me enganar, me convencendo de que eu sou importante porque eu cuido individualmente de plantas e animais para que eles sobrevivam. O meu propósito, eu cuido da saúde da propriedade, do organismo agrícola, para que tudo fique mais saudável, mais resiliente e mais forte. Isso requer, em alguns momentos, que eu tenha o olhar de um predador. Os 20, 30% do meu rebanho, ou os 20, 30% da minha genética vegetal que não estão se adaptando bem, precisam ser excluídos. Isso está alinhado com o meu propósito, né? Então, o meu propósito é o meu porquê maior. O meu propósito explica a minha função. Dentro do trabalho eu comento um pouco sobre a abordagem do Simon Sinek, que é um consultor, né? Ele trabalha mais no ramo empresarial, mas ele tem um conceito dos círculos dourados. Ele mostra os círculos dourados na questão da comunicação do marketing. Mas não é só sobre marketing, é sobre propósito. Por quê? Quando você tem um marketing que tenta vender o que você faz, você não está comunicando o seu propósito. Então ele diz que a gente tem que comunicar primeiro o nosso porquê, o nosso sonho. Depois a gente comunica o como a gente realiza esse sonho. E por fim, a gente comunica o que a gente produz ou oferece de serviços, né? Ele chama isso de círculos dourados. A gente começa a partir do porquê, depois o como e depois o quê. Quando a gente explica dessa maneira, a gente cria um magnetismo com relação às pessoas que têm um propósito parecido com o nosso. E essas pessoas passam a consumir os nossos serviços e produtos por afinidade com a nossa missão de mundo. Claro, ele está falando do marketing, eu estou falando aqui de uma gestão maior, né? Não estou falando só do marketing, estou falando de tudo que a gente faz. Mas funciona da mesma maneira. A minha gestão de uma propriedade deve ser guiada pelo meu propósito, o meu porquê. Como eu faço as coisas deve habilitar, deve reforçar, deve avançar o meu porquê. O que eu faço a cada determinado momento varia, mas o porquê não. Então, em determinado momento eu posso ter um empreendimento com aves, em outro momento eu posso ter um empreendimento com frutíferas, no outro momento eu posso misturar aves com frutíferas, né? Pomares manejados com aves, por exemplo. Um consórcio silvopastoril clássico, em climas mais frios, por exemplo, é a questão dos gansos, né? Nos pomares, porque o ganso ele é uma das poucas aves que ele consome só plantas, né? Ele tem uma ingestão muito baixa de insetos e outras coisas. Então, você pode usar o ganso para pastorear um pomar,
e fazer a manutenção do subbosque do pomar, por exemplo. Então, a cada momento eu posso estar com um empreendimento. Uma hora pode ser só ave, outra hora pode ser um pomar, outra hora pode ser um silvopastoril combinando os dois. Isso é o que eu faço. Agora, por que eu faço isso? As pessoas vêm para participar dos nossos projetos em função do porquê. É o porquê que atrai um turismo de base comunitária. É o porquê que atrai turismo de experiência. É o porquê que atrai pessoas para aprender com a gente. Não é o que a gente faz. Por exemplo, no final de semana passado, né, eu tive que roçar uma área grande aqui, porque eu estou fazendo a melhoria das pastagens, como eu falei, né? Veja, se eu chamo as pessoas, gente, estou precisando de gente para roçar uma área muito grande aqui num dia de sol quente, quem vem? Pouca gente. Gente, eu estou precisando fazer um manejo de uma área, porque eu estou no meio de um projeto de melhoria desse lugar, de construção de autonomia, de construção de soberania alimentar, para produzir uma carne exclusivamente a pasto, sal mineral super saudável, e eu estou aqui fazendo uns manejos que vão habilitar esse tipo de inclusão animal na propriedade. Quem quer vir? Vem um monte de jovem que quer produzir uma carne de altíssima qualidade, melhorar os lugares onde eles querem viver e escolher empreendimentos que podem ser viáveis com ética ecológica. Então, é diferente. A minha visão de futuro guia muitas das coisas que eu faço, mas a declaração de propósito, ela é o meu motivo maior. As pessoas chegam, elas se alinham com as nossas coisas por causa desse espectro. A minha visão de futuro vai me ajudar a filtrar as pessoas, as atividades, os momentos. A minha declaração de propósito vai me manter estável num direcionamento. Então, com o estágio aqui, por exemplo, eu resolvo a minha capacidade de realizar trabalho, eu tenho pessoas me ajudando, eu resolvo uma equipe capacitada que pode me substituir quando eu preciso me ausentar, eu tenho trocas culturais, afetivas interessantes com as pessoas que vêm até onde eu estou, ou seja, eu consigo inclusive diversificar o meu contato cultural e afetivo, social com as pessoas, sem nem sair da propriedade, elas vêm até aqui. Então eu resolvo uma série de questões a partir de um propósito bem definido e de uma visão de futuro bem definida. É fundamental nos empreendimentos rurais, e não só nos empreendimentos, né? É fundamental na simbiose que se forma entre famílias que estão fazendo a gestão de territórios, que o propósito seja bem definido. Esse propósito mantém a gente firme durante as tempestades, as adversidades, os desafios que a vida joga para a gente. E a visão de futuro, né, a base futura de recursos, dá para a gente um contraponto para a gente comparar se a gente está conseguindo construir aquilo ou não. Eu tenho o meu propósito e tenho a minha base futura de recursos bem definida. Ao longo de um tempo, eu vou testando coisas e eu comparo essas coisas com a minha base futura de recursos, para saber se eu estou chegando mais próximo dela, se eu estou realmente construindo ela ou não. Então, isso fecha um ciclo de gestão, porque, de certa forma, a minha base futura de recursos me dá maneiras de medir, de avaliar, métricas e indicadores. Se eu tenho cada vez mais gente interessada no estágio, significa que eu estou comunicando bem o meu propósito e que as trocas estão sendo justas, as pessoas estão realmente aprendendo e achando interessante participar. Se eu tenho cada vez mais gente no estágio, significa que eu tenho gente sendo capacitada e aí eu começo a testar essas pessoas, quem pode ficar no meu lugar ou não, para quando eu preciso me ausentar. E a partir do momento que eu testo uma pessoa ou outra e dá certo, eu consegui fazer uma coisa muito interessante. Eu consegui tornar as tarefas que eu faço realizáveis com o mesmo padrão de qualidade por outras pessoas. Porque a pessoa que trabalha no campo, né, o proprietário rural, o empreendedor rural, o gestor rural, ele é ao mesmo tempo o gestor, o gerente e o funcionário. E muitas vezes a gente fica preso só no funcionário, fazendo tarefas, tarefas, tarefas. Não, as tarefas precisam estar ligadas com a base futura e com o propósito. A avaliação dessas tarefas, né, o acompanhamento dessas tarefas precisa ser feito por um gerente, só que no caso muitas vezes é a gente mesmo, né? E a visão de futuro do porquê que a gente faz essas tarefas e do porquê elas têm que ser bem feitas, que é o funcionário e o gerente, precisa ser feita pelo gestor.
Então, em determinados momentos, a gente usa maneiras diferentes de pensar. Em determinado momento, eu sou a pessoa que está criando a base, a visão de futuro de tudo aquilo. Em outros momentos, eu estou fazendo o controle de qualidade do que é feito. Eu estou sendo um gerente. Em outros momentos, às vezes eu estou com a roçadeira, com a motosserra, com o trator, e eu sou o funcionário. Só que quando eu tenho essa possibilidade de avaliar e medir, eu posso criar padrões de qualidade, não padrões de... como é que eu vou dizer? Na propriedade rural, a gente procura não padronizar ações, porque as pessoas vão executar as ações de maneira relativamente diferente. A gente procura padronizar a qualidade. Vocês percebem a diferença? O Ken Robinson, que é um consultor da educação, ele faleceu há poucos anos atrás, ele tem uma palestra no TED maravilhosa, né? Como as escolas matam a criatividade. Se vocês quiserem assistir uma palestra muito boa hoje, divertida e altamente educativa, assistam essa palestra do Ken Robinson, Como as escolas matam a criatividade. No livro do Ken Robinson, que é sobre educação, né, ele dá um exemplo muito claro disso que eu estou falando, que é o seguinte: o McDonald's padronizou o produto. O Michelin, né, o sistema de avaliação de restaurantes, padronizou a experiência e a qualidade. Percebe a diferença? Você vai num restaurante 2 estrelas ou 3 estrelas Michelin, você sabe que você vai ter um padrão de excelência, mas o cardápio não está padronizado. Agora você vai em qualquer lugar do mundo e come o McDonald's, é uma bosta, mas é uma bosta igualzinha. Você pode estar em qualquer lugar do mundo que é a mesma bosta, né? Então, no nosso caso, a gente deve estar padronizando a excelência de entrega, de qualidade, e não necessariamente o exatamente como aquilo é entregue, né? Então, em determinado momento, eu sou o funcionário, eu sou o gerente, eu sou o gestor. Voltando aqui na minha linha de raciocínio, quando eu capacito as pessoas aqui e eu começo a ter pessoas que conseguem me substituir nas minhas tarefas com um grau muito bom de qualidade, eu estou confirmando para mim que eu estou construindo a minha base futura de recursos, que é estar cercado de pessoas capazes e competentes de tocar as tarefas comigo. Aí a gente fechou um ciclo, né? A partir da declaração de propósito, da base futura de recursos, a gente vai testando, desenvolvendo métricas e indicadores e a gente consegue saber se a gente está no caminho ou não. Essas coisas não são automáticas, para algumas pessoas elas são mais rápidas, para outras pessoas elas são muito demoradas, mas se a gente não fizer, né, se a gente não se propuser a fazer gestão dessa maneira, nós nunca conseguiremos fazer uma gestão integral, ou seja, uma gestão que melhora o social, o ecológico e o econômico ao mesmo tempo. Então hoje ficou aqui para a gente uma exposição sobre a base futura de recursos e a importância da declaração de propósito como um dispositivo de alinhamento de direção, de gestão e de resiliência, né? Eu estou aqui com o pessoal na sala aqui comigo, o pessoal que participa da rede que se formou em torno do meu trabalho. Vou encerrando aqui a confraria, fico com o pessoal na sala para a gente trocar uma ideia. Eventualmente a confraria vai ao ar para o canal do YouTube e para as plataformas de áudio também. Agradeço as pessoas que se inscreveram na mala direta, tem uma mala direta para a confraria, tem as pessoas do meu trabalho também que têm enviado dúvidas e comentários aqui para a gente se encontrar na quarta-feira. E de novo, a ideia aqui é um encontro de fortalecimento dos nossos propósitos, da realização dos nossos sonhos no mundo e de uma cultura agrária saudável, com ética ecológica, com viabilidade econômica para essas pessoas que escolhem viver no campo e com uma vida digna, né? Foi uma maneira que eu encontrei de compartilhar isso com um número maior de pessoas e, ao mesmo tempo, amparar e fortalecer as pessoas que escolheram apoiar o meu trabalho. Não sei quando esse episódio da confraria vai sair, mas estou trabalhando agora num projeto muito gostoso, que é a questão da ovinocultura, uma série de aulas que compõem um roteiro, né, para a inclusão dos animais na propriedade com vistas numa subsistência. Um projeto que eu comecei há mais de 2 anos atrás e agora já estou começando a conseguir colher uma carne exclusivamente a pasto, sal mineral,
e tendo os animais para melhorar as propriedades onde eu passo, né? Então transformei isso aqui tudo numa série de aulas e vai estar sendo disponibilizado para as pessoas que tiverem interesse nessa questão. De novo, o meu propósito não é necessariamente os ovinos. O meu propósito é a criação de autonomia, de saúde, de viabilidade dentro de um território. Os ovinos são uma ferramenta muito importante para isso, né? Animais muito eficientes na recuperação de áreas degradadas e animais muito aptos a comporem sistemas diversificados. Eles compõem muito bem sistemas agro-silvopastoris, pomares, sistemas florestais, têm uma agilidade muito grande e trazem uma resiliência muito grande. Historicamente, os ovinos eram a escolha das pequenas propriedades, porque eles produziam fibra, né, em couro e lã, carne e leite. Só a partir da Revolução Industrial e a necessidade de grandes quantidades de leite para as cidades europeias que a ovinocultura foi sendo rapidamente abandonada em prol da bovinocultura, né? Em prol dos bovinos de leite, por causa do volume e a necessidade de transportar esse leite com rapidez para grandes centros urbanos. Mas enquanto o contexto das pessoas era resiliência, viabilidade e autonomia nas suas propriedades, em muitos lugares a ovinocultura foi predominante. Inclusive os ovinos e os caprinos estão entre os animais que foram domesticados primeiro, né? Há mais ou menos 10 mil anos atrás. Então quem tiver interesse também, dá uma procurada nas minhas redes por essas aulas. Se você tiver interesse nos ovinos como uma maneira de construir soberania alimentar e ter uma carne de altíssima qualidade. Gente, um abração, até a próxima Confraria Agrária e eventualmente, dependendo de São Jorge ou do Elon Musk, ela vai estar sendo transmitida online. Segura aí, gente, que eu vou parar aqui a gravação para a gente poder trocar ideia. Abraço, gente.